né? Um óbvio que tem que ser dito sempre. Ninguém tá nem aí pra você. Nossa, vai me ver vencer sim, vence sozinho, ninguém liga. Vai lá vencer, vai lá, vai quietinho na sua. Quem me viu cair vai me ver. Ninguém te viu cair, que tá todo mundo nos seus corre. É ruim. Mas se a gente lembrar essa pessoa, que todo mundo tá falando mal de mim, quem é esse todo mundo? Todo mundo quem? Às vezes não existe, às vezes é imaginário, a gente não sabe. Às vezes na terapia, uma conversa, um amigo falando, tá todo mundo falando de mim. Não tá, não. Tá? É você que tá à toa mesmo, tá criando. Ih, vai esse uma casa aqui agora. Tá todo mundo com inveja. Qual é a frase que você falou no começo, que eu ainda tô me recuperando dela? Ninguém tá aí pra você? Não é? Todo mundo tá aí pra si próprio. Tá todo mundo nos seus corres, cheio de boleto. Tá cheio... Tem noção do que é muito boleto, né? É um colégio, é a van, é muito boleto, gente. Pai, o que fulano tá fazendo? A gente não liga. A gente tá querendo, viver a vida. Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio. Venho por meio dessas mal traçadas linhas comunicar-lhe que fiz um samba pra você, no qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo que você me fez. O dinheiro que um dia você me deu, comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira. Ali vou me defendendo, pegando firme, dá pra tirar mais de 1000 cruzeiros. Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo. Tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, um de criação. Eu tinha mais coisas pra lhe contar, mas vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra é de minha mulher. Vire verso meu endereço, apareça quando quiser. Venho por meio dessas mal traçadas linhas comunicar-lhe que fiz um samba pra você, no qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo que você me fez. O dinheiro que um dia você me deu, comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira. Ali vou me defendendo, pegando firme, dá pra tirar mais de 1000 cruzeiros. Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo. Tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, um de criação. Eu tinha mais coisas pra lhe contar, mas vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra é de minha mulher. Vire verso meu endereço, apareça quando quiser.
Olá, tudo bem? Sou Oliveira, como que vocês estão? Vamos abrir o livro de Joel. Joel, capítulo 3. Acharam? Está escrito assim em Joel, capítulo 3. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que te removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. Ali, com elas, entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra, e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tem de vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistina, da Filístia, é Filístia, tá, gente? Deixa eu trocar de óculos aqui. Porque essa Bíblia aqui, ela é alta, então aqui, ó, quando bate aqui assim, ó, fica difícil de ler. Filístia. Quatro. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, e tal o pago que vos me dais. Pois, se me pagais assim bem, vos farei tomar a vossa paga sobre a vossa cabeça. 5. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, puseste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe de seus limites. Eis que eu os levantarei do lugar para onde os vendestes e farei tomar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Li até o 7, tá, gente? Amado Pai, clamo a Ti, bênçãos sem medida sobre minha vida. Também te peço que, através do Salvador, perdoe todo e qualquer pecado que eu tenha cometido. Obrigado, Pai, por mais uma vez permitir que eu esteja aqui. E te peço por cada homem, por cada mulher que está escutando minha voz e vendo esse vídeo. Clama a Ti através do Salvador. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Então, gente, o livro de Joel é um livro que muitos atentam para um passado presente, isso é um passado de 500 a 1000 anos atrás, e tem pessoas que falam que é uma profecia para o futuro presente, que é um futuro que está acontecendo rapidamente. Na verdade, esses 7 versículos que eu li do capítulo 3 está falando da Jerusalém atual. Mas também fala de um período que Roma subjugou Israel de uma forma muito dura, que é mais ou menos ali no ano 70, após o nascimento de Cristo. E volto a falar para você. Não importa se o que eu li aqui foi uma profecia do passado presente, isso é, de um passado de 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 20 anos atrás, ou se é de um futuro presente, que está acontecendo agora, com toda certeza vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano.
É um futuro presente, é um futuro que você vai ver acontecer. Que possa vir ver acontecer, né? Não é o que você vai ver. É o que possa vir acontecer e você ver. Tá certo? É um futuro presente ou um passado presente. Não longínquo. Ou até mesmo um passado que, por pouco, você não percebeu, porque quando aconteceu você era novo demais para entender, ou ainda só não tinha nascido, coisa de meses ou anos. Mas, uma coisa eu posso falar para você. A paga está sendo cobrada. Os homens que invadiram Israel saquearam todo o ouro, toda a prata, pegavam meninos e trocavam, pegavam meninas e trocavam. Isso está sendo cobrado. E muitos evangélicos, sem entender, muitas vezes falam, mas por que está tendo aquela guerra lá? Eles invadiram Israel, depois Israel está matando todo mundo. É simples. A própria Bíblia fala o que o Deus de Israel, o que o Criador, ele tem a ver com as outras nações. Quando eu prego para as pessoas que por eu ser brasileiro, a Bíblia não é falada para mim, por eu ser brasileiro, as promessas da Bíblia, que estão na Bíblia, não é para mim, as pessoas ficam sem entender. Mas o que você não entende é que primeiro é o povo dele. Eu sou o de fora que tenta ser um homem mais perfeito, para dentro da perfeição ter direito à salvação e ficar junto com o Pai Celestial no ato. Como eu falei já algumas vezes, não importa se eu sou aquele último a entrar. Para você que mora em cidades que tem trem e metrô, vocês vão entender o que eu vou falar. Para quem mora em cidades igual o meu caso aqui em São Gonçalo, né? São Gonçalo não tem metrô nem trem. Então as pessoas não vão entender o que eu vou falar. Mas se você botar no Google e botar ali hora do rush em trem, hora do rush em metrô, você vai ver que as pessoas elas têm que empurrar. E muitas vezes, dependendo do país, existem funcionários para botar a mão na pessoa, empurrar a pessoa para a porta poder fechar. Nem que eu seja essa pessoa que está ali sendo o último a entrar, empurrando quem está na minha frente, empurrando para eu poder entrar. Mas eu quero entrar. Muitos querem discutir, muitos querem falar que tem que ser coluna de templo, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, que tem que ser profeta, que tem que ser pastor, que tem que ser qualquer porcaria religiosa. E a única coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte: eu quero só ser salvo. Eu quero que o Pai Celestial olhe para mim e fale assim: calma aí, meu filho, entra aí, entra. Entra porque você é um dos salvos. Eu não estou nem aí em ser pastor, em ser diácono, em ser presbítero, em ser qualquer porcaria religiosa. Eu não estou nem aí. Eu quero me santificar da maneira correta, como a Bíblia manda me santificar, para eu poder ter direito à salvação. As pessoas vêm me chamar de pastor, eu falo assim, mas por que tu me chama de pastor? Eu não sou nada teu. Se você passar fome aí, tu vai continuar passando fome, porque eu não te conheço. Eu falo isso com as pessoas. As pessoas têm mania de querer endeusar as outras por cargo ministerial. As pessoas têm mania de olhar para a outra e achar que a outra é melhor do que ela. Eu não sou melhor do que você. Eu sou um homem que entende o que fala, que tenta explicar de uma forma bastante simples e coerente
para que você venha entender o que está sendo lido na Bíblia e que venha aguçar a sua curiosidade para ler. Agora, foi o que eu li em João 3. Foi o que eu li. A cobrança está sendo feita e a paga vai acontecer. A paga, o ato de pagar. Antes que você sofra as consequências com os gentios e os ímpios do mundo, se converta. Estude a Bíblia, pratique a lei, ensine a lei. Creia no nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Aprenda a aguçar o seu ouvido para que satanistas não venham destruir a tua simplicidade e fé. A paga vai acontecer como já está acontecendo. Escolha o lado. Eu vou falar de novo para vocês. Não escolha o lado dos gentios. Escolha sempre o lado dos judeus. Eu estou agora escutando na internet rabinos judeus falando que os judeus vão aceitar Satanás como líder. É uma coisa tão idiota, porque não é o judeu que vai aceitar Satanás como líder, é o mundo inteiro. Da mesma forma que no mundo inteiro existem falsos religiosos, falsos cristãos, falsos budistas, falsos católicos, falsos Hare Krishnas, falsos evangélicos, falsos qualquer coisa, que vai aceitar Satanás como seu Messias, também existem os falsos judeus. Judeus que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, fala que adorava imagens e esculturas, que adorava Baal, que pegava uma faca e matava normalmente uma pessoa como se a pessoa não valesse nada. Aí o cara que se diz rabino, porque aceita Cristo como Salvador, e é judeu, e quer ensinar a Torá, aí eu escuto pessoas falando que os judeus vão aceitar Satanás. Não é só os judeus, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Porque só não vai aceitar Satanás quem tiver o espírito do Criador. E só vai ter o espírito do Criador aquele que guarda a lei, aquele que entende a lei, aquele que observa e entende o que é a lei. E tem Cristo como base para ter o Espírito Santo. Eu tenho Cristo, mas se você não conhece a lei, tu está fora. Eu tenho a lei, mas não tem Cristo, está fora. A lei me mostra e me ensina o que é pecado. Cristo me dá força para vencer o pecado. Se eu não sei o que é pecado, qual é a força que eu vou ter? Eu vou ter sobre aquilo que eu acho que é pecado. Mas nem sempre o que eu acho que é pecado. E aqui está me ensinando o que é pecado. Então, quando eu pego aqui as leis e estudo, eu vou entender o que é pecado. Eu vou estar embasado pela lei. Eu sozinho venço o pecado? Não, mas com o Espírito de Cristo eu venço o pecado. O pecado só existe na minha vida se eu não tiver o Espírito de Cristo. Mas se eu tiver o Espírito de Cristo, o pecado cai. E é isso que eu tento fazer com as pessoas entenderem. Estude a lei para entender o que é pecado. Porque muita gente que eu converso acha que está pecando. Aí quando eu abro a Bíblia, falo assim, ó, mas olha o que a Bíblia fala sobre isso aí, se é pecado. Ué,
Pode fazer. Se a Bíblia mesmo não te condena, como é que você está se condenando? É porque eu aprendi na Assembleia de Deus, eu aprendi na Nova Vida, eu aprendi na Batista, eu aprendi na Universal, eu aprendi na Testemunha de Jeová, eu aprendi em qualquer porcaria de placa religiosa aí que não pode. Mas se a própria Bíblia não condena, a Bíblia não condena. Se a Bíblia não condena, como é que você está falando que está errado? Agora, vamos entender o que a lei fala? Vamos. Então, abre ali em tal livro, em tal versículo, em tal capítulo. Vamos entender sobre o que a lei fala sobre isso. E, rapaz, a lei está falando aqui que se eu fizer de uma maneira coerente e correta, não é pecado. Mas a partir do momento que aquilo ali domina meu corpo, é pecado. Caramba! Então eu nunca pequei porque nunca dominou meu corpo. Isso aí, então continua se fortalecendo para que você nunca seja dominado por isso. Ou por aquilo. Porque Sansão, o problema de Sansão, entenda, o problema de Sansão não foi porque ele se casou com aquela mulher. O problema de Sansão é que a vaidade que estava nele o dominou. Ele estava tão cheio de si que ele podia mais do que todo mundo, que uma simples mulher, sem fazer nenhum tipo de esforço, venceu ele. Uma simples mulher. Não foi a comida, não foi o mel, não foi o dinheiro, não foi o sexo, porque Sansão não precisava daquela mulher para fazer sexo, porque ele tinha a mulher que ele quisesse. Mas a mulher sem esforço nenhum mesmo, porque a mulher não perturbava ele em nada. A pergunta repetida da mulher, já que ele era cheio de si e ele gostava de fazer charada, era a mesma. Como é que você tem essa força toda? E ele fazendo charada, se enchendo de orgulho, se enchendo de si mesmo, largando o espírito divino de lado, porque ele começou a tratar o espírito divino como se fosse dele, como se fosse uma propriedade dele. E os próprios pais ensinaram a ele que ele não podia fazer isso e aquilo, porque senão ele perderia aquilo que o Pai Celestial deixou com ele. Não é que deu a ele, deixou com ele. Porque se o Pai Celestial tivesse dado a ele, seria dele, ele não teria nenhum tipo de problema. Que o que é dele. Não, o Pai Celestial deixou com ele. O Pai Celestial falou assim, ó, você é o guardião disto. Se você vacilar, o ladrão rouba. E depois que roubar, já era, tu fica sem. E foi isso. Ele estava tão cheio de si, o orgulho estava tão altivo, que ele começou a tratar aquilo como se fosse dele, como se ele fosse dono e ninguém tomaria. E uma mulher, sem fazer o mínimo esforço, tomou. E não tomou só a força, não, tomou a vida. A primeira coisa que aconteceu com ele foi ficar cego. Cegaram ele. Depois, bateram nele até cansarem. Isso é, ele perdeu as forças. Primeiro ele perdeu a aparência, cortaram o cabelo. Então toda a beleza, segundo a beleza da época, foi embora. E quando pegaram ele, rasparam a cabeça. E quando rasparam a cabeça, para você ver, ele ficou desfigurado. As pessoas olhavam e falavam assim, quem é você? Primeira coisa, perdeu a sua identidade visual. Depois, vem cá, vou te cegar. Perdeu a sua identidade ocular, isso é, deixou de enxergar. E terceiro, passava fome, apanhava, até que, quando o cabelo voltou a crescer, e quando o cabelo volta a crescer, não é crescer um dedo ou dois, não. O cabelo deve ter passado
passou mais ou menos um ano de cabelo crescendo. Porque cabelo de negro não é igual ao meu. Um ano de cabelo de negro crescendo é como se fosse 2 anos do meu, 3. O meu, ele fica mais esticado do que do negro. Então, enquanto um ano de cabelo de negro é mais ou menos isso aqui crescendo, o meu é isso aqui, ó. Só para você ter uma base. Eu não sou perito nisso, mas você que é negro, você sabe que seu cabelo, por não ter esse fio reto, é um fio, né, encaracolado, ou um fio todo quebrado, ele acaba crescendo numa proporção menor do que o meu. Mas se você escovar, passar a escova, você vai ver que vai estar grande igual o meu. Se eu ficar um ano sem cortar cabelo, você ficar um ano sem cortar cabelo, enfim, né? Então, como ele foi uma festa, e aquele tipo de festa é uma vez por ano que acontece, ele deve ter ficado no mínimo uns 6 meses apanhando. Apanhando, passando fome, cego, sujo, desamparado, pobre, mendigo. Tudo aquilo que ele tinha no passado, ele perdeu e perdeu em dobro. E a vida dele estava tão ruim que quando ele entendeu, entenda? Quando ele entendeu que a culpa era dele, ele pediu perdão ao Pai Celestial, e o Pai Celestial deu a ele o necessário para ele morrer. Porque, na verdade, o Sansão ele se suicidou. Um suicídio. Ele estava ali na torre 11, né, porque aquelas 2 torres ali eram um culto que os Illuminati fizeram lá nas Torres Gêmeas, enfim, né? E quando ele entendeu que ele estava em pecado, pediu perdão e se reconciliou com o Pai, porque ele entendeu que ele tinha que voltar a ser humilde, ele teve só o mínimo de força necessário para destruir aquele local. E como ele estava nas 2 pilastras, ele conseguiu derrubar. A Bíblia fala que todos aqueles homens e todas aquelas mulheres que serviam a Baal, a Moloque, morreram, porque tudo que estava ali desmoronou. Então, na verdade, a própria Bíblia fala que Sansão se matou. Foi um suicídio, e um suicídio carregado de assassinato. Então, é isso que eu quero que você entenda. Cargo ministerial deixa para quem quer ganhar visão e frutos do mundo. Deixa para quem quer, tá certo? É isso aí, gente. Meu nome é Oliveira. Eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like. E claro, eu não sei se eu vou deixar aqui, mas se eu deixar, você vai ver aí o QR Code para você fazer algum tipo de doação para mim, porque eu estou precisando, tá? A doação é para mim, tá certo? É para mim. Eu preciso de alguns remédios, eu preciso, enfim. E o negócio tá brabo, o remédio tá caro. Mas não é só remédio não, preciso de outras coisas também. E eu tô pedindo isso aí mais ou menos até o final de novembro de 2024, tá? Se depois de novembro de 2024 você quiser continuar me doando, aí é uma questão sua. Mas nessa questão aí eu tô precisando de mais ou menos até o final de novembro de 2024, tá? Qualquer 10 centavos é dinheiro, tá, gente? Sejam todos abençoados. Só não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Valeu!